Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a irmã Antônia do canal Verdade Revelada. E eu quero dizer para meus amados irmãos que eu estou muito feliz com a vida de cada um dos meus amados, com cada inscrito, com cada um que estão me ajudando a ser missionário de Cristo, porque um like já é semear a palavra, é ali expandindo para frente. Então eu agradeço a Deus pelo like, comentário, aquele que se inscreve, aquele que ativa o sininho. Eu glorifico o nome do Senhor por cada um. Tava uns 3 dias que eu não tô botando vídeo, porque eu espero no Senhor, para que o Senhor me dê a palavra, para que venha de encontro com o coração de cada um dos meus amados, que não seja só um vídeo, mas eu quero algo que possa ensinar cada dia os meus amados, né, a palavra de Deus. Então, hoje a palavra do Senhor nós vamos abrir lá no livro de Atos, né, 16 e o verso 16. Vamos falar de 2 grandes homens de Deus que levaram a palavra de Deus ali, que se chama Paulo e Silas. Glória a Deus. Abre aí suas Bíblias, né, para que nós venha trazer a palavra. Se você estiver aí cuidando da sua casa, das suas coisas, eu não sei que hora você vai ver esse vídeo. Eu só quero lhe pedir para você não cortar ele no meio, não, que você vai aprender muito, assim como eu também estou aprendendo. Glória a Deus, aleluia. Você que não está com a Bíblia, a fé vem pelo ouvir. Se você ouvir, você vai aprender. Glória a Deus. E você que está com a Bíblia, é muito bem, bom você estar com uma caneta ali, para você marcar essa palavra, depois meditar, né? Para que venha aprender muito mais, porque tem coisas maravilhosas para frente. Aleluia. Então vamos lá, meus amados. Diz assim, lá em Atos 16 e 16. Aconteceu, glória a Deus, deixa eu ajeitar aqui, isso. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, Paulo, meus irmãos, e Silas, eles estavam indo orar, indo para orar, era homem de oração. Veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, quando ele ia passando lá para a casa de oração. Apareceu uma mulher possuída do espírito de adivinhação atrás deles, meus irmãos, e gritava assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anuncia a vocês o caminho da salvação. E isto, meus irmãos, se repetia por muitos dias. A pessoa que não entendia as coisas do Senhor ia dizer assim: olha, até os espíritos estão sabendo que nós somos homens de Deus. O ego ia aumentar, ia se sentir, mas ele foi indignado. Pedro com aquele negócio, como é Paulo e Silas, com aquilo que aquele demônio estava fazendo, porque isso ali percorreu de muitos dias. Todo dia que ele passasse para a casa de oração, aquele demônio gritava que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo e estavam anunciando a salvação. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, Pedro, eu só quero dizer Pedro, mas é Paulo e Silas. Eles pregavam, não era para se mostrar, não era para ficar famoso, não era para crescer em cima da palavra de Deus, enricar. Não, meus irmãos. Eram os homens que estavam ali na obra para fazer a vontade de Deus como Jesus deixou. Não era para os status deles, para ele se sentir o tal, crente renomado, servo de Deus cheio do poder, da presença. Aí o pessoal estava para dizer isso. Os espíritos malignos daquele tempo é os que estão hoje chamando os famosos. Não estão chamando mais servo de Deus, está chamando famoso, meus irmãos. Estão chamando os crentes de famoso, ator. Então, hoje não é mais verdadeiro adorador. É os cantor gospel. É no mundo dos famosos, dos crentes famosos. Paulo não era assim. Era um homem sofrido no trabalho. Onde ele chegava, ele fazia uma casa, uma tenda. Ali ele deixava a igreja, passava para outro lugar. Não para arrancar dos irmãos, das irmãs. Era servo de Deus Altíssimo, cheio da presença de Deus.
Mas aconteceu que quando aquele demônio saiu daquela mulher adivinhadora, as autoridades daquele lugar, os magistrados, pegaram Silas, Paulo e Silas, rasgaram a roupa dele e deram uma surra neles. E amarraram, meus irmãos, lá no tronco. Lá no tronco. Vocês pensam que eles desistiram? Senhor, estou fazendo a tua vontade. Deixei uma moça liberta e hoje eu estou presa aqui. Não, eles cantavam e adoravam o Senhor. Tem um hino antigo que diz assim: Paulo e Silas na prisão oravam a Deus e cantava belos hinos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Eles cantavam ao Senhor. Com as costas toda ferida, meus irmãos, eles cantavam ao Senhor. Então não era para eles ficar famosos. Hoje, quando tem um crente que ele pega um e bota a mão e cai, aquela coisa toda, faz o demônio falar, eles ficam famosos na mesma hora na internet. Mas o intuito de Paulo e Silas não era isso. Era libertar vidas através do nome, do doce nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E, meus amigos, meus amados, todos aqueles que vão ouvir, mesmo assim, o nome de Paulo e Silas se espalhou. E chegou até aos ouvidos dos filhos de Cefa. Cefa tinha 7 filhos. Você pode dizer, irmã, então, assim, a gente encontra essa palavra onde? Dessa história dos 7 filhos de Cefa. É no mesmo livro de Atos 19, verso 11. Vá lá e leia a palavra. E então, eles souberam. E foram no lugar onde havia uma pessoa endemoniada, os 7 filhos de Cefa. Quem era Cefa? Seva. Seva era um sacerdócio. Mas os filhos dele viviam de aparência. E eles disseram: o nome de Paulo e Silas está sendo semeado por tantos lugares. Eu não quero ficar para trás, eu vou fazer o mesmo. E eles chegaram até aquela pessoa que estava, meus irmãos, ali endemoniado. E ele chegou e disse: ordeno que saia pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Nem sabia repreender e expulsar. Mas eles foram. Tem pessoas que não sabem o que está fazendo, mas porque vê o outro fazendo, ele faz. E sabe o que foi que aconteceu? O maligno, o espírito maligno que estava naquela pessoa disse assim: conheço Jesus e sei quem é Paulo. E vocês? Quem são? Eita, Jesus maravilhoso. Meus irmãos, não quero saber o que aconteceu depois. Ai daquele que não estão preparado e sai para fazer a obra do Senhor. Só porque está vendo alguém fazendo. Não sabe o preço que aquele está pagando para poder fazer aquilo. Não queira se meter nisso. Ore jejum para você ir numa batalha dessa. E aquele espírito que estava naquela pessoa que eles foram expulsar, deram uma surra tão grande nele, rasgaram a roupa dele e eles correram nu, meus irmãos. Eles correram nu. A palavra de Deus vem dizer, lá no livro de Lucas, Lucas 10 e 19, que eis que o Senhor te deu autoridade e poder para pisar em escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, te fará mal algum. Mas para tu poder pisar no inimigo e não acontecer nada contigo, tu tem que estar na presença desse Deus Todo-Poderoso. Tu tem que estar buscando Ele, orando, vigiando a tua boca, teus pensamentos, teus atos, tudo que tu tá fazendo. Tu tem que estar com a brecha fechada para que o inimigo não entre. É assim que tem que ser.
E eu, aproveitando essa oportunidade, eu vou contar o que aconteceu comigo mesma. Tá com um tempinho, meus irmãos. Mas eu vou contar para edificar a fé dos meus irmãos e para meus irmãos não entrar no lugar que não cabe. Para entrar, nós temos que orar primeiro, nas nossas vidas, pedir perdão dos nossos pecados, pedir para o Senhor cobrir nós com o sangue dele, tanto nós como a nossa geração. Pedir para o Senhor cercar nosso teu círculo de fogo para que nenhum mal chegue perto de nós. Para que nós possa chegar até fazer aquilo ali. Aquela batalha espiritual ali. Nós não tem que ter brecha, meus amados. Para que nós venha fazer isso, porque o inimigo ele não brinca. Glória a Deus, aleluia. E certa vez, eu estava num círculo de oração. E chegou uma irmã naquele círculo de oração, de outro ministério, não era do nosso mesmo. E ali, aquela irmã, ela ficou possuída de um demônio. E o pessoal, as irmãs, tudo cobriram em cima, né? Ali expulsando o demônio e ela sem sair, aquele negócio ali, o negócio lá não saía de jeito nenhum. E ela ficava tipo mesmo, muita força, meus irmãos, e não saiu. E eu não pedi perdão do jeito que eu tava ali, eu fui lá expulsar o demônio dela. Quando eu disse assim, sai em nome de Jesus, ele olhou para mim e disse, quem é tu, mentirosa? Eu vou tocar naquilo que tu mais gosta. Eu não entendi nada, não expulsei, não disse nada, não me importei e voltei e me sentei. E no outro dia, meu filho sofreu um acidente. Por quê? Porque eu não estava preparada para estar ali. E também agora eu vou explicar para os meus amados por que eles me chamaram de mentirosa. Não que eu ando inventando história e ando mentindo por aí não, meus irmãos. Longe de mim, tá? Repreendida em nome de Jesus. Mas eu tinha um hábito de uma pessoa me contar um caso de um testemunho, alguma coisa, não falando da vida alheia. E ali, eu não lembrava do resto e às vezes eu emendava com aquilo que eu achava, tá entendendo? Eu emendava a história com aquilo que eu achava. E aí eu fui achada mentirosa ali. E eu aprendi assim. E agora quando eu vou contar uma história para alguém, eu digo, ó, eu lembro até aqui. Daqui para frente eu não tô lembrando o que foi que a pessoa falou. Eu não tô lembrando. Vou ligar aqui o ventilador. Calor. Então, meus irmãos, a gente tem que ter cuidado com isso. E agora eu estava ouvindo o testemunho de um pastor da Assembleia de Deus Missão. Ele disse que foi para um culto onde um pastor, ele disse que estava lá onde um pastor estava dirigindo um culto e chegou uma mulher também. E conforme o culto continuou, ela ficou possuída de um demônio. E quando ela ficava demoniada, o irmão dela também ficava. E ninguém conseguia tirar aquele demônio, não. Lutava e não tirava. Mas aquele pastor chegou e expulsou aquele demônio dela. Eu não estou lhe dizendo que o pastor aqui estava com brecha. Mas aquela palavra que o pastor falou, ele não repreendeu e nem se importou, assim como eu também não se importei. Não me importei com aquilo. E quando ele foi para sair, ele disse assim, eu vou sair, mas eu vou levar um dos teus. Ele não deu ouvido para aquilo que aquela mulher falou endemoniada. E aí eu acho que não sei se passou uma semana ou menos de uma semana. A esposa daquele pastor, ela mesmo se colocou fogo. Ela se jogou gasolina ali, álcool. Ela se jogou algo que pega fogo ali nela. Ela se jogou e ela pegou fogo ali, ainda passou um dia, mas ela não sobreviveu. Por quê? Porque ele não deu ouvido àquilo que o demônio falou. E nós sabemos que ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Então, qualquer palavra que falar sobre as nossas vidas de maldição, seja ele quem for, repreenda em nome de Jesus. Eu não aceito, eu te repreendo em nome de Jesus. Os meus filhos é do Senhor Jesus e eu entrego na mão dele. Tu não vai tocar porque está na mão do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? É assim que nós temos que fazer.
Tem pessoas que vivem jogando maldição na frente da pessoa e a pessoa, para não deixar o outro triste, não magoar o outro, a pessoa fica calado. A pessoa fica calada e não fala. Nós temos, meus irmãos, que repreender e cobrir nossa família, nossa geração com o sangue de Jesus. E tudo isso aconteceu. E hoje eu estou falando para meus irmãos que nós temos que andar de acordo com a vontade de Deus, não de qualquer maneira. Paulo, sim. Paulo era um pregador não para se mostrar para os outros, para ser famoso, para dizer que é usado de Deus, aquela coisa toda, que nem tem muitos que estão fazendo isso. Paulo ele era um servo de Deus, que ali ele estava passando para ir para casa de oração, mas Silas. Ele era sofredor por causa do nome de Jesus. Apanhou, foi apedrejado, sofreu um naufrágio. Uma serpente, uma víbora picou ele. Meus irmãos, mas ele nunca desistiu de pregar a palavra do Senhor Jesus. Ele continuou pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. Ele não era aquele pastor, aquele apóstolo, aquele missionário que quando chega, a pessoa trata ele como rei. Tá ali, o melhor hotel, a melhor toalha é dele. Não, meus irmãos. Paulo, aonde ele chegava, ele fazia a casinha dele, uma tenda, para ele ficar ali. Deixava uma igrejinha, pregava a palavra, deixava ali e tacava para frente. Era assim que era a vida de Paulo. Hoje o negócio é diferente. Glória a Deus. Mas o Deus continua sendo o mesmo. As pessoas mudou, mas o Senhor não muda. Então nós temos que andar na presença de Deus. O inimigo, ele conhece as nossas vidas, assim como ele disse que conhecia de Paulo e de Jesus. E ele conhece se tua vida está no ponto de tu expulsar um demônio ou não. Nós temos que viver na presença do Senhor. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vamos abrir nossa boca, nós vamos falar, nossas atitudes, nossos atos. Para que nós não venhamos ser pegos em falta. E os nossa própria família venha, né, ser atingido pelas nossas atitudes. Glória a Deus, aleluia. Essa foi a palavra que o Senhor me trouxe. Foi até aqui o que o Senhor me trouxe. E eu só tenho que glorificar o nome do Senhor pela vida de cada um dos meus amados. Glória a Jesus, que o Senhor venha abençoar grandiosamente cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, eu estou vendo os comentários. Tem vários irmãos aí, né? E eu glorifico a Deus pela vida de cada um. E eu oro por vocês. De verdade, meus irmãos. Eu não posso mentir. Eu já menti e me deu mal. Mas eu não vou mentir mais. Eu não conhecia a palavra de Deus como era. Hoje eu conheço. Eu sempre apresento meus irmãos, minhas irmãs na mão do Senhor. E eu vou continuar apresentando. Não é porque eu estou querendo ser famosa e rica também não, meus irmãos. Eu quero levar a palavra de Deus. Se vocês verem eu passar 3 dias, 4 dias, é porque eu estou pedindo misericórdia ao Senhor e uma palavra. Jesus me dá uma palavra, esse canal não é à toa que é o nome Verdade Revelada não, Senhor. Se é verdade revelada é porque é o Espírito Santo que tem que me revelar a verdade para que eu venha passar para os meus amados. Porque Jesus está às portas e eu quero conhecer meus amados lá na glória. Nós temos que estar na presença do Senhor como o Senhor quer, meus amados. Glória a Deus, aleluia. Não é porque eu quero ser mais um aqui, não. Eu quero é pregar a palavra de Deus como ela é. E para isso eu tenho que pedir ao Espírito Santo a misericórdia dele, para ele me dar uma palavra. Ele é grande, ele é poderoso. E ele quer que nós entendamos mais dele, para nós não sofrer, porque o povo sofre por falta de conhecimento. E eu não quero aquilo que eu passei, eu não quero que meus amados passem. O que eu puder passar para os meus amados, contando experiência, contando as coisas, eu vou falar para meus amados, para que não venha acontecer com nenhum. Glória a Deus, aleluia. Essa foi a palavra, meus amados. Que o Senhor venha abençoar aquele que estiver enfermo, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha visitar os meus amados, aqueles que tiver com causa na justiça, que o Senhor venha trabalhar, ser o advogado
de cada um dos meus amados que está com causa na justiça, aquele que está com seus filhos desobedientes, que o Senhor venha trazer a sua geração para os pés do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Que o Senhor venha tocar onde o homem não pode tocar, que a mão do Senhor toca. Glória a Deus, aleluias. Porque o Senhor sabe onde é o local, onde é que está a enfermidade. A Bíblia diz que o Senhor tem 7 olhos. Não precisa ele virar para olhar para nós não, meus amados. Ele já te vê, ele sabe onde é que tu tá triste. Ele sabe por que tu tá triste, ele sabe o que tu tá passando. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem cuidado de ti. Ele não te desampara. Abre a tua boca e fala com ele. Jesus, toca a mão aqui, Pai, no meu sangue. Pai, toca a mão aqui, meu Pai, no meu útero. Limpa, arranca aquilo que não te agrada, aquela que é estéril. Que o Senhor venha abençoar com um filho, com uma filha. Porque o Senhor também abre a madre das estéreis. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor, ele cura o enfermo, não importa qual é a enfermidade. Então, meus amados irmãos, que o Senhor venha abençoar cada um em nome de Jesus. Fico com Deus. Em nome de Jesus, amém?